Eu sou Rudi Solon e o programa Shalom Brasil está no ar. Nem a guerra interrompeu o percurso. Sim, o Mahon LeMadrichim Chutz Laaretz é um dos principais programas de formação de Madrichim dos movimentos juvenis judaicos sionistas. Há décadas, prepara jovens da diáspora para assumir funções de liderança, educação e organização comunitária ao voltarem para os seus países depois do Shnat Achshara, um ano de trabalho em Israel. Neste ano, o início de mais um ciclo do Mahon foi afetado, e desta vez pela guerra. A maior parte dos participantes não conseguiu chegar a Israel no momento previsto. Ainda assim, a resposta dos jovens foi direta. Insistiram em participar, mesmo diante das dificuldades, com a disposição de aprender, se voluntariar e integrar a vida israelense em um período sensível. Diante deste cenário, foi articulada uma solução fora do padrão. Em parceria com o Mahon, o Keren Kayemet LeIsrael viabilizou o fretamento de um voo para trazer mais de 100 participantes da América Latina com uma conexão pela Europa até Israel. O voo chegou. Fala galera, meu nome é Guilherme. Eu sou o Vitor e a experiência do nosso voo para chegar aqui em Israel foi muito boa. Graças a Deus a gente conseguiu ter essa oportunidade de conseguir vir para Israel nesse momento de incerteza e tensão em momentos de guerra. E a gente está muito feliz de poder estar aqui em Kiryat Moriah, no Mahon, tendo várias capacitações, vários pilotos com pessoas incríveis aqui em Israel, aproveitando tudo bom e melhor graças ao KKL. Então a gente queria agradecer muito ao KKL e a gente judaica pelo trabalho que eles fizeram pela gente, por poderem dar essa oportunidade para a gente estar aqui em Israel. A operação garantiu a continuidade de um programa que, ao longo de gerações, formou uma parte relevante das lideranças dos movimentos juvenis e que, futuramente, se transformam em grandes lideranças da comunidade judaica. Formar Madrichim segue sendo uma decisão estratégica e essencial para o futuro da identidade judaica em todo o mundo. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. Entrevista com Avi Gelberg, ressignificando a vida e livro La Petite Charlotte no Museu Judaico. O Shalom Brasil volta já já. Continue com a gente. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. No mês de abril, o Museu Judaico de São Paulo, o MUJE, realizou o evento Ressignificando a Vida, que marca a doação e a exibição pública de documentos inéditos da Shoah, pertencentes à família de Charlotte Goldstein Volosker, sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. No Museu Judaico, o evento Ressignificando a Vida reuniu memória, afeto e coragem numa mesma mesa. No centro da conversa, a trajetória de Charlotte Goldstein Volosker, sobrevivente do Holocausto, agora registrada no livro La Petite Charlotte, Memórias de Dor, Raízes de Amor, escrito pela filha Silvia Volosker Levi. Mais do que relatar uma história familiar, a obra resgata a experiência de uma menina judia perseguida na França ocupada, separada dos pais, escondida para sobreviver e marcada por lembranças que atravessaram décadas. A mediação foi de André Lasch, da Istanbul Brasil, com participação de Andrea Kogan, doutora em Ciências da Religião. O encontro também reforçou um ponto essencial. Lembrar o Holocausto não é apenas olhar para o passado, mas assumir, no presente, o compromisso com a educação, com a dignidade humana e com o combate ao antissemitismo. Eu gostaria que as pessoas não tivessem preconceitos, nem de raça, nem de cor, nem de religião, nem de sexo, e que procurassem entender o que aconteceu.
porque essa passagem do Holocausto foi muito dura. Tanta gente perdeu a vida, 6 milhões de judeus. Charlotte nasceu em 1938 na França, às vésperas da guerra. Ainda criança, viu o pai ser levado, viveu escondida com a mãe em Paris e depois foi separada dela para escapar da perseguição nazista. Em seu relato, lembra de esconderijos, da troca de nome para sobreviver e do aprendizado precoce do silêncio e da obediência como estratégias de vida. Uma das passagens mais marcantes é justamente essa. Charlotte diz que não se via como corajosa, mas como uma criança muito medrosa e obediente, e que talvez isso tenha salvado sua vida. Ao longo do evento, sua fala emocionou o público ao mostrar que a sobrevivência nem sempre se impõe por gestos grandiosos. Às vezes, ela acontece na resistência cotidiana, no medo controlado e na força silenciosa de seguir adiante. É uma coragem que não apaga a dor, mas a transforma em testemunho. É exatamente para essas novas gerações que eu escrevi o livro. Eu quero expor os horrores do Holocausto, porque tem muita gente ainda que diz que o Holocausto não existiu, né? Então eu quero que as pessoas entendam o que realmente passou e que hoje em dia é impossível você ter algum ato discriminatório com qualquer tipo de pessoa, seja cor, seja raça, religião. Né? A gente tem que lembrar do que aconteceu, porque lembrar é resistir. O livro nasceu de um impulso íntimo e também de um momento histórico recente. Silvia contou que depois de 7 de outubro de 2023, decidiu registrar a história da mãe para a família, para o seu povo e para as próximas gerações. O processo levou cerca de 2 anos. Para Charlotte, revisitar o passado também significou compreender medos, angústias e comportamentos que permaneceram vivos por muitos anos. O resultado foi mais do que um livro. Foi um reencontro entre mãe e filha, atravessado por escuta, amor e elaboração da memória. Eu acho que obras como essa, histórias pessoais, sobreviventes, são essenciais para humanizar e colocar cor numa história tão branco e preto, né? Quanto mais obras dessas forem introduzidas na sociedade, quanto mais sobreviventes contarem suas histórias e documentarem elas, e aí a gente vai ter novas gerações que não tiveram o privilégio de conhecer sobreviventes, escutar as histórias, vão poder se debruçar nessas obras. Então a gente precisa que essas obras existam. Por isso que a obra da Silvia, que conta a história da mãe dela, da dona Charlotte, são tão importantes, principalmente em dias atuais, polarizados como a gente está vivendo. Ao ressignificar a dor em palavra, La Petite Charlotte amplia uma memória que não pertence apenas a uma família. Durante o evento no Museu Judaico, vieram à tona documentos, desenhos e objetos preservados ao longo dos anos, agora também associados a uma dimensão pública de memória. A mensagem central da obra é clara: dizer nunca mais exige ação diária, educação e vigilância contra toda forma de preconceito. Em um mundo polarizado, em que ainda há negacionismo, banalização do ódio e ataques à comunidade judaica, o livro se apresenta como ferramenta de transmissão, consciência e responsabilidade. A história de Charlotte sobreviveu ao horror. Agora transforma-se em legado para ensinar que memória e humanidade precisam caminhar juntas. Eu acho que tem uma coisa nessa obra que ela é acessível para todas as idades. A gente tem obras de literatura de testemunho que elas são às vezes muito pesadas para adolescentes. A gente tem pouquíssimas obras para criança, para adolescente, mas esse livro, eu acho que ele atinge uma faixa etária desde muito jovem até os mais velhos. Olá, eu sou o professor Samuel Felberg com as notícias de Israel desta semana. E o presidente Trump deu um presente para o aniversário de Israel de 78 anos, que foi festejado na quarta-feira. Ele, na terça-feira, anunciou que estendia o cessar-fogo com o Irã até os líderes iranianos responderem às propostas que foram feitas pelos Estados Unidos. É um pouco estranho, porque, obviamente, isso é indefinido e, enquanto isso, a disputa continua. Mas para os israelenses foi uma boa notícia, puderam festejar o aniversário da independência com
com todas as cerimônias que estiveram planejadas e, como fazem a maioria dos israelenses nesse dia, sair para o churrasco dos festejos. Não houve alarmes, não houve sirenes no dia de quarta-feira, aniversário de 78 anos de Israel. Mas no Golfo Pérsico as coisas não estiveram nada tranquilas. Os Estados Unidos já haviam apreendido navios que se dirigiam a portos iranianos. Desta vez, os iranianos atacaram e danificaram navios comerciais que tentavam sair do Golfo Pérsico atravessando o Estreito de Hormuz. Não sabemos se eles se recusaram a pagar a taxa de $2 milhões que os iranianos estão exigindo para os navios que passam próximo da sua costa, ou se eles simplesmente tentaram passar pelo meio dos estreitos e foram interceptados pelos poucos navios e lanchas rápidas que ficaram ainda de posse da marinha iraniana. É um jogo de braço de ferro que, por enquanto, não sabemos quem vai ganhar. O vice-presidente Vance cancelou a sua viagem ao Paquistão, que estava prevista para a noite de terça-feira, e, eventualmente, quando vocês estiverem assistindo esse programa, ele já estará no Paquistão para uma nova rodada de negociações que está sendo articulada pelo Paquistão, pela Turquia e pelo Egito. Talvez na semana que vem tenhamos alguma novidade. E se no Golfo Pérsico esses bloqueios mantêm a situação relativamente tranquila, com a ausência de bombardeios e mísseis sendo lançados de lado a lado, no Líbano as coisas continuam complicadas. Os israelenses continuam revidando a ataques do Hezbollah, que não aceita, por hora, essa trégua imposta pelos Estados Unidos, e as negociações políticas continuam entre representantes israelenses e representantes libaneses. Há um interesse comum dos dois países em limitar as atividades do grupo terrorista. Mas os israelenses, de certa forma, não têm ajudado. Esta semana, um soldado israelense foi filmado por um colega destruindo uma imagem de Jesus crucificado numa vila cristã no sul do Líbano. Os dois foram punidos com uma prisão de 30 dias e o exército israelense rapidamente se prontificou a repor o crucifixo com a imagem de Jesus, abrindo as portas para o diálogo e tentando demonstrar que essa não é uma prática comum, foi a exceção das exceções. Realmente, os cristãos no sul do Líbano são os nossos aliados potenciais e esse tipo de situação realmente não deveria acontecer. E uma das atrações das comemorações do aniversário da independência de Israel foi a visita do presidente argentino Javier Milei. Ele deu um espetáculo dançando e cantando com os membros da comemoração, acendeu uma das tochas como uma homenagem pela primeira vez a um elemento não israelense e não judeu, assinou vários acordos com o presidente Herzog e anunciou que será aberta uma linha direta conectando Buenos Aires a Tel Aviv, um cosher entre aerolíneas argentinas e El Al, voos muito longos de até 16 horas e meia. É uma boa notícia depois que o Brasil perdeu essa linha direta que funcionava até a pandemia. É isso por hoje, até a próxima semana. Um homem atravessava uma rua em Santa Catarina e ele quase foi atropelado. O motivo qual era? Ele usava uma quipá, um solidel, aqui no Brasil.
Uma menina voltou do recreio e encontrou uma suástica desenhada na sua carteira. Uma influenciadora com milhões de seguidores afirmou que gostaria de ver judeus em campos de concentração. E não são casos isolados. Raça maldita de judeus imundos. Judeu bom é judeu morto. Hitler estava certo. A CONIB deveria ser incendiada com todos os judeus lá dentro. Essa é a realidade que nós estamos atravessando nesse momento em nosso meio. As frases e atos, elas não pertencem ao passado. O Holocausto começou quando o absurdo passou a ser aceito como algo normal. É exatamente nesse ponto que, infelizmente, nós estamos sendo testados no dia de hoje. Isso circula nas redes, se apresenta com linguagem política, estereótipos, moral ou ativista, ganha velocidade e normalização e depois transborda para as universidades, empresas, espaços públicos e relações sociais. Uma verdadeira cadeia produtiva de espalhamento de ódio. Quando os símbolos nazistas são banalizados, quando o Holocausto é instrumentalizado, ou quando se nega ao judeu o direito à autodeterminação, não se trata mais de liberdade de expressão. É, sim, discriminação. A linha divisória é clara. Criticar políticas de governo é legítimo. Questionar o direito do povo judeu à sua autodeterminação não é. A seguir, fontes. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos, às 19 horas. Esperamos por você! Rabino responde. Qual a visão judaica sobre riqueza? É algo positivo, negativo ou neutro? Depende como você usa. O judaísmo não tem nada contra o conforto e a riqueza. Tem certas religiões que realmente lutam contra isso, acham que tem que viver de forma muito pobre, na miséria, roupas rasgadas. Não, o judaísmo não acredita nisso. O judaísmo acredita o que Deus dá é um presente. E a riqueza, quando ela é bem usada, é uma bênção, porque as pessoas entendem que Deus proporcionou para eles um conforto e uma fortuna para poder ajudar os outros. Quando alguém é sucedido, ele usa o dinheiro para fazer hospitais, para fazer instituições onde as pessoas estudam e melhoram, se sentam, na verdade, pessoas melhores, sempre pensando no outro, num altruísmo, o dinheiro está sendo bem investido. Deus confia o dinheiro dos pobres nas mãos dos ricos. Se eles usam bem, é um bom fiel depositário, senão Deus vai escolher um outro para depositar. Agora, se a pessoa, o dinheiro sobe na cabeça, e a pessoa começa a ter uma soberba, uma vaidade, um orgulho, é perigosíssimo. Pode perder tudo. Então depende do uso, depende simplesmente do uso. Sempre manter a humildade, sempre se achar simples, entender que o sucesso vem de Deus. Quem manda, na verdade, a parnassá, o sustento é Deus. Ele tem vários tubos. Um é médico, um é advogado, um é um profissional liberal, um é um fazendeiro, mas quem manda é Deus. Agradecendo pelo que nós temos, podemos pedir mais. Que Deus nos abençoe.
Pesach Sheni. O que é? É uma segunda chance para aqueles que na época do Beit HaMikdash, o templo sagrado, encontravam-se impuros ou em locais distantes, impossibilitados desta forma de oferecer o sacrifício, Korban Pesach, no templo. Pesach é a única festividade que concede uma segunda chance, e isto porque marca o nascimento da nação judia. O êxodo do Egito foi o início de um processo que terminou com a entrega da Torá, a transformação dos judeus numa nação da Torá, já que a oferenda de Pesach está ligada com o êxodo. Sua omissão significaria que o êxodo não foi completo. Deus, por isso, quis que cada judeu, mesmo aquele que deliberadamente não ofertou o sacrifício da primeira vez, ganhasse a oportunidade de fazê-lo, pois se não há nascimento, a identidade da Torá estaria ausente. Uma segunda chance para todos. Este é o verdadeiro significado da Teshuvá, retorno a Deus. Mesmo uma pessoa que nunca pecou deve se esforçar para aproximar-se mais dele e elevar-se cada vez mais. Uma lição de Pesach Sheni para nossos dias é que a pessoa nunca deve perder a esperança. Costumamos comer um pedaço de matzá nesse dia. Nas palavras do Rebbe anterior, a ideia de Pesach Sheni é que nada é irrecuperável. und in der Tür ist was noch da, was durch der Ruf lebt in der Mitbrenger, den Fuß und den Blick von der Eltern gesprochen. I also want to thank everybody who participated. The staff, Benji Stack and Jolomir Baumgarten and Moshe Katzman and all the married people and the single people, WLCC, Rabbi Chaim Baruch Halberstam and Jonathan Hagda and all the Bachim. We are grateful to you for making this one of the most gorgeous parades we have ever had, and I hope the Rebbe is satisfied.
especially the children, the boys and the girls. Bnei Avrom, Yitzchak, Yanke, Bnei Sora, Rivke, Rachel, and Leah. Ki v'simcha se'etzeyo. When a person truly enjoys an activity, he makes it his occupation and spends every hour he can involved in this passion. Jewish children, too, are free to pursue their craft. What is the craft of a Jewish child? Die zweite Hebsach, was me feiert und me macht als Simcha Gdela, lag Beimer, ist das irgendwie erzählt in Medroshim, verbunden mit Reb Shimon ben Yochai, was ist gewesen eine von den Talmidim von Rabbi Akiva und noch mehr eine von den Haupttalmidim von Rabbi Akiva und bis sie gekommen lag Beimer. Und wie erzählt in mehrere Erster hat gesagt, dass Jensim Chosse, dass Tag, wo das ist sein Simcha und fahrt besser und wart von jeder Jeden und von allen Jeden, als sie werden sich echt frei mit ihm in sein Simcha, sein Fach, sein ämste Beschäftigung, ich gewähne der Inyan von Lernen Teile. Noch mehr, wie viel sie gewähne bei allen übrigen Talmidim. Von Rabbi Akiva ist das gewähne bei Reb Shimon ben Yochai. Was da wird sich die Scheile über Rabbi Akiva's Talmidim seien gewähne nicht in dem Zustand, nicht in der Avede von Terosse und Nosse, wie Reb Shimon ben Yochai, wie kommt das, damit erzählt das und mir sagt, man darf davon ablernen, a viele bei kleinen Kindern. Wie gerät schon einmal, Baruch ist Adarabe, darf die kleine Kinder, wo sie haben nicht Kindeiges, und dann sagen sich mit Tesig sein in Jönem shel Parnossa, worin sie ihre gute Eltern versorgen sie, mit allen ihre Zroche, mit allem, mit was sie nötigen sich, als sie sollen haben, die volle Freiheit von allen Deiges, und können nemale sein sehr Schlichus, wo das hieß, al Mishatinik Maschele Daber Ovim Belam de Teiro, Reden in Teiro, und dann noch echt verstehen Teiro, ist Davki bei kleinen Kindern, Eder Mehod de Dayis Parnosso, kann sein leichter Teirosse Nosse. A seguir, entrevista com Avi Gelberg.
Avi Gelberg é um grande amigo do Shalom Brasil e que tem uma trajetória importante na liderança comunitária, à frente de instituições como a Hebraica, Universidade de Haifa, atuando no Stand With Us Brasil. Conta para nós agora sobre a sua nova jornada no World Jewish Congress, o Congresso Judaico Mundial. Imagina sair da presidência da Hebraica de São Paulo, liderar o Maccabi Brasil, representar a Universidade de Haifa e o Beit Elohim no Brasil. E agora dar um passo a mais, entrando justamente no World Jewish Congress, uma das principais vozes da comunidade judaica do mundo. Hoje a gente recebe Avi Gelberg para entender o que significa essa nova função, qual é o espaço do Brasil nessa arena internacional, como é enfrentar os momentos mais difíceis na defesa de Israel e qual é a mensagem dele para os jovens que querem se engajar, mas ainda não sabem por onde começar. Fica com a gente, porque a partir de agora você vai entender direto da fonte o que está por trás dessa nova etapa da trajetória do Avi. O World Jewish Congress é uma entidade política que representa as comunidades judaicas politicamente de 105 países. Nós, na essência, fazemos um trabalho junto com governos, junto com movimentos políticos e com todas as entidades. Geralmente, entidades como o CONIB do Brasil é representada através do presidente, outras entidades no mundo inteiro, através da liderança comunitária. Na verdade, é um estilo de um governo do povo judeu fora de Israel. Então, eles cuidam de todo o resto do mundo. O governo de Israel cuida do povo em Israel e o World Jewish Congress cuida do resto do mundo. Porque a gente sabe que hoje a gente não vive sozinho nesse mundo globalizado. Então, se você pegar a situação atual que a gente está vivendo no momento, como a guerra no Oriente Médio. Israel tem um exército forte, Israel tem armamento, tem tecnologia, mas sem ajuda, por exemplo, dos Estados Unidos, uma ajuda latente, e tem ajuda de outros países, a gente não consegue viver. Antissemitismo no mundo inteiro está muito forte. Nós conseguimos viver, pós-Segunda Guerra, uma bolha de tranquilidade que foi deteriorando ao longo dos anos, porque quanto mais longe você fica de um desastre como foi o Holocausto, as pessoas começam a esquecer, isso começa a se banalizar, e além disso você vê que quando tem um evento, como foi o 7 de outubro, que seria um evento marcante para ser o contrário, para voltar a olhar e repetir as frases que hoje eu acho um pouco banal, nunca mais, etc. A gente viu o contrário, a gente vê um movimento ao contrário. 7 de outubro, um massacre em Israel, matando crianças, matando adultos, matando velhos, estuprando mulheres, todas as regras quebradas, tudo que o mundo hoje prega, nada disso. E aí, em vez de estar do lado daquele que sofreu a agressão, o mundo se tornou e se virou do lado de quem cometeu a agressão. Então, aqui que entra o World Jewish Congress no dia a dia de cada um de nós. Vai fazendo esse trabalho com os governos para não tomar decisões que podem afetar o dia a dia das comunidades judaicas ao redor do mundo. A gente talvez não viveu naquela época e por isso a gente talvez não lembra, mas a vida dos judeus, principalmente na Europa, entre outros países, mas principalmente na Europa, nos anos 30, virou uma vida muito difícil,
por o antissemitismo que foi crescendo e foi abordando os judeus nas comunidades e não deixando nem um dia a dia normal. Não podia criança judia estar numa escola porque sofria agressões, lojas, até antes do Kristallnacht, antes de estourar mesmo de vez, teve agressões, teve pichações. O dia a dia, não havia um dia a dia tranquilo para os judeus no mundo, e isso está se retornando. Então, o World Jewish Congress é um guardião para poder chegar e falar com governos em todos os países ao redor do mundo, para manter um equilíbrio e uma vida livre da comunidade dentro dos países onde vive. O Brasil está contribuindo bastante, não só através dos órgãos oficiais como o CONIB, onde o presidente, o Cláudio, representa a comunidade judaica dentro do World Jewish Congress, e contribui com projetos e ideias tanto na área de comunicação, na área de juventude e nas áreas políticas. A gente tem uma dificuldade aqui no Brasil com o governo, não há um relacionamento desejável como já tivemos no passado. E é um trabalho que não só, nesse caso, a CONIB também pode se apoiar no World Jewish Congress, nos contatos com outras lideranças mundiais, para tentar amenizar as situações que a gente vive aqui. Cresceu os números de casos de antissemitismo no Brasil de maneira exponencial. Nós temos uma luta diária, interessante até essa análise, de ver que uma extrema esquerda está se vestindo como os defensores da Palestina ou da luta do povo palestino, sem ter um embasamento um pouco mais real em fatos. Porque se você analisar bem, Israel nasceu como um país de esquerda. O que é ideias de esquerda? A gente vê, o maior exemplo foram os kibbutzim. Kibbutzim são comunas onde todo mundo trabalha e todo mundo recebe igual, todo mundo come igual no mesmo lugar, todo mundo tem uma casa igual. Então, tudo é repartido. Isso é uma verdadeira esquerda, vamos falar, onde são direitos iguais a todos e cada um contribui também de uma maneira, talvez não igual, mas da maneira máxima que ele pode contribuir. Hoje, o Israel moderno é um país que te traz só coisas benéficas ao mundo. Criações de tecnologias novas na área de saúde, na área dos medicamentos, na área da computação, obviamente, infelizmente, também na área bélica, porque é um país que tem que se defender o tempo todo, e é um país que é uma democracia total. A maior parada gay, LGBT, QI+, é em Tel Aviv. 2 milhões de árabes muçulmanos vivem em Israel em todos os cargos mais importantes. Juízes, médicos. A reitora da Universidade de Haifa, onde eu faço parte do board, ela é árabe de Haifa, mulher árabe. Então, parece que as pessoas querem ignorar. Você pode citar 1000 exemplos e passa batido como não combina com a narrativa, então deixa para lá. Então, eu acho que a gente enxerga aqui uma dificuldade política.
e realmente política. Eu acho que tem um pouco de retaliação pela relação com o governo anterior, porque a relação entre Brasil e Israel sempre foi reconhecida como uma relação muito boa, com uma troca muito importante em tecnologia, em saúde, em ajuda humanitária. Brumadinho estava aqui, o exército de Israel veio aqui para ajudar. Oswaldo Aranha foi um dos votos que criou o Estado de Israel. Então, como é que pode ser que um brasileiro ajudou a criar o Estado de Israel ou outro brasileiro quer destruir o Estado de Israel? Quer apoiar um Estado palestino? Eu acho louvável, eu acho interessante. Agora, não por isso você tem que destruir o Estado de Israel. Cria uma convivência. Tudo que Israel quer é uma convivência com a região. Infelizmente, nós temos que, tanto aqui, onde o povo gosta da gente, a grande maioria do povo brasileiro é um povo que tem um relacionamento de amor, tem um relacionamento de respeito com os judeus pela troca que existe aqui há muitos anos. Os judeus chegaram aqui na época que se criou o Brasil. Nós temos muitos e muitos brasileiros de origem judaica. Se você pegar e dar uns passos para trás, você começa a entender que muitos que fugiram da Inquisição na Espanha, e muitos que fugiram de Portugal, que vieram para cá e trocaram os nomes, eram judeus fugidos. E por isso que ainda o alicerce e a sensação aqui dentro é de uma relação muito boa, que o governo faz de tudo para tentar mudar essa equação. Você pega, você vê empresas, você vê tecnologia, você vê evolução, você vê hospitais, você vê entidades que ajudam como TENIAD, como Unibis, um relacionamento de troca com a comunidade em redor muito forte. Então, o dia a dia ainda está ganhando das narrativas políticas. Pós 7 de outubro, eu estava em Israel, em 7 de outubro de 2023. Israel, nos primeiros dias depois de 7 de outubro, viveu momentos muito, muito difíceis. A perda da confiança do povo naquilo que era uma condição sine qua non, que era a segurança total. E aí, nos primeiros dias, fiquei em Israel e tentei ajudar lá. E um dia recebi ligação do meu filho e falou: pai, precisa de você aqui. Não adianta você ficar lá. Aqui temos uma guerra de narrativas. Aqui a gente tem que fazer a comunidade também e os outros se mexerem para ajudar Israel nesse momento. O seu papel aqui seria mais importante. Voltei depois de alguns dias e aí tanto que comecei um canal no Instagram, no Facebook, explicando. Nesse canal você tem hoje mais de 1000 posts todo dia desde o dia 8 de outubro. Eu nunca publiquei uma foto antes, num texto. Dia 8 de outubro, 23 até hoje, tem mais de 1000 posts, filmes, podcasts, que explicam um pouco da região, da história, dos fatos. Eu não estou tentando convencer ninguém a ter opinião a favor disso, contra aquilo. Cada um forma a opinião. A única coisa que eu peço é que as pessoas se informam. O que eu estou pedindo nesse canal? Se informam. Pegam fatos, pegam a história, leiam um pouco. Pessoas confundem coisas básicas de história. Os muçulmanos sempre estavam lá. Gente, muçulmanos chegaram no século VIII. A gente está falando antes disso do Cristo, muito antes. E quem é Cristo? Cristo é nascido ao povo judeu que está 3000 anos naquela região.
Já teve Estado de Israel várias ocasiões lá no passado. Quando pessoas falam from the river to the sea, você pergunta para a pessoa que rio, que mar está falando. Nem sabe de que se trata. Então, esse tipo de coisa que eu procurei a fazer desde o dia 8 de outubro, que foi, para mim, a pior época. Fui para as televisões, rádios, entrevistas, podcasts, com milhões e milhões de pessoas que viram, tentando exatamente colocar fatos e informações. Eu me lembro que, pelo meu trabalho, um dia eu desci em Uberlândia, Minas Gerais, e no aeroporto eu fui saindo e veio 2 casais mais, vamos falar, na minha idade, e chegaram para mim e falaram, você é o Ave? Eu falei assim, a gente está te seguindo, que legal as informações e tal. Então, o poder é muito forte, chega em lugares e pessoas que a gente não imagina. E, obviamente, também papel de ajudar Israel, ajudar organizações que trataram de feridos, como Beit Lochem, trataram de pós-trauma, não só feridos físicos, o país inteiro, o povo inteiro está passando por um pós-trauma e hoje em dia também, cada 2 horas entra no abrigo, não existe ninguém que resiste a isso ao longo de já 5 semanas. Nosso papel é esse, ajudar a existência de Israel, porque a existência de Israel é a nossa apólice de seguro. Os judeus no mundo hoje vivem do jeito que estão vivendo porque tem uma apólice de seguros que chama-se Estado de Israel. Aconteça aqui que aconteça amanhã aqui na Europa, em qualquer lugar, a pessoa vai pegar um avião e vai para Israel e vai ser recebida, bem recebida. Isso não tinha na Segunda Guerra. E nós temos que ter essa consciência, como a gente paga a apólice de carro, a gente tem que pagar a apólice de seguro que chama-se Israel. A gente tem que apoiar Israel para sobreviver. Porque sem um país de Israel forte, o povo judeu ao redor do mundo vai enfrentar dificuldade. E isso é uma coisa que também, dentro dos nossos trabalhos e nossos papéis, é fazer isso, trazer essa consciência que nós somos uma coisa só. Hoje, se alguém se machuca em Israel, dói aqui. Se alguém é atacado em Michigan, dói em Israel. Então, é uma coisa só. Eu sou judeu brasileiro. E eu sou tratado aqui hoje como judeu brasileiro, com foco no judeu. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. Enquanto está tudo bem, a gente vai ter uma vida normal. A hora que aflorar qualquer coisa, vão apontar o dedo para nós. Eu acho que essas consciências nós temos que cada vez mais enraizar dentro de nós, dentro dos nossos filhos, nossos netos. Infelizmente, se a gente quer viver fora de Israel, ok, tranquilo, só que nós temos que ser conectados e nós temos que ser fortes. Nós temos que contribuir sempre ao redor aonde nós estamos vivendo, com boas ações, com boas coisas, com doações, com tudo que a gente pode ajudar ao nosso redor. E a gente faz isso muito, ninguém fala nisso. A gente faz um monte de trabalhos e eu sou um de milhões de outros pares meus que fazem igual, sem falar, sem procurar holofote, sem procurar. A gente faz porque está no nosso DNA. O DNA nosso, a nossa educação é ajudar o próximo. Isso é uma frase que a gente tem na nossa Bíblia, isso é uma frase que vai com a gente para todo quanto é lado e a gente cumpre ela. E a gente ajuda ao redor de nós. A gente ajuda com também inovações, com tecnologias, a gente ajuda com tudo que der para ajudar. Então, a única coisa que a gente pede em troca é respeito. E para isso não podemos baixar a cabeça, para isso a gente tem que seguir o nosso caminho, a gente tem que
fazer os nossos propósitos, acordar de manhã e fazer o bem. E isso prevalece, para mim, acima de tudo. Pode demorar mais tempo, menos tempo. A luz num quarto escuro, ela ilumina o quarto inteiro. Ela pode ser pequenininha. E o quarto pode ser enorme e escuro, mas ela vai iluminar. Vamos iluminar, vai chegar a luz, vai chegar em alguns cantos, vai chegar algumas pessoas e elas vão entender. Não é todas, não tem consenso em nada, mas esse é o nosso trabalho. A primeira coisa que me vem na cabeça sempre é quando eu estava no exército. Em 82, eu estava na Primeira Guerra do Líbano, eu estava lá no Líbano e fizemos o que fizemos lá na guerra, participamos e lá quando acabou a guerra, a gente se falava contra nós, nunca mais vai ter geração igual a nós, que vai lá e vai lutar e vai dar a vida e perdemos amigos só que vai manter o Estado de Israel. Depois de nós, nunca mais vai ter geração. E que era uma bobagem total, porque depois de nós só veio gente melhor do que nós. Isso que eu falo para o jovem. Vocês são melhores do que nós. Provam isso. Vão atrás disso. Se engajam. Levantam a cabeça. Não tenham vergonha de usar o Magen David. Não tenham vergonha de falar que é judeu. Não é nada de mal que vocês estão fazendo. Reconhecer aquilo que vocês fazem parte, que pertencem, é um orgulho, em primeiro lugar. Isso tem que entender. Não adianta se esconder. E não adianta falar que não faço, ou não adianta querer, eu estudo na universidade, então faço parte da universidade. Ok. Você faz parte de tudo na sociedade, mas se orgulha daquilo que você é, se orgulha das suas origens e se engaja. Vai participando, cada um dentro das afinidades que tem. Um tem afinidades nos esportes, outro tem afinidades na educação, outro tem atividades na cultura, outro tem afinidades em ciências. Se engajam, contribuam. Fazem coisas importantes, não só para vocês, para o legado de vocês. E isso não tem idade, não tem idade. Então, esses jovens que hoje têm, se eles estão preparados, eu acredito que eles estão preparados e eu acredito que eles vão ficar cada vez mais preparados. Eles têm que ir atrás disso. Isso a gente fala nos jovens ao redor do mundo, na comunidade aqui no Brasil. Parte do meu trabalho no Congresso Judaico é cuidar dos jovens. Sempre foi a minha busca, batalha. Nós temos muita gente boa, muitas lideranças boas dentro da comunidade. E eu acho que cada um, quando acorda de manhã, a pergunta que ele tem que se fazer no espelho não é só como eu vou ganhar, como eu vou crescer na vida, Não. A pergunta tem que ser como eu vou contribuir para esse mundo. Porque com essa contribuição, você também vai colher os frutos. Em hebraico se fala shlach lachmecha, joga teu pão na água que os peixes vão vir. Tá? Mas joga teu pão sem você esperar nada em troco, nada de volta. Faz isso porque você acredita nisso. Faz o bem porque você acredita no bem. Faz a contribuição porque você acredita na contribuição. Não precisa te pedir, não precisa te falar isso todo dia. Você tem que se falar isso todo dia quando você acorda de manhã. Uma vez que você vai fazer isso, nosso futuro, nossos jovens vão tomar conta muito bem de tudo o legado que a gente está querendo deixar para eles. Porque tem potencial e cada vez mais as gerações que vêm, elas vêm mais preparadas, elas vêm com mais informações, só não pode cair
no mundo dos rasos, não pode cair em narrativas, não pode cair em comodismo. Tem que fazer aquilo que a gente sempre foi educado. Nós somos o povo do livro. Continua estudando, continua se informando, continua tendo bases e procura inovações e tecnologia. Continua sendo lideranças, continua fazendo as coisas que o mundo precisa. Isso, tenho certeza que essas gerações que vêm vão fazer cada vez melhor e vão deixar um mundo melhor. Pois é, meu amigo e minha amiga, é mais um programa Shalom Brasil que chegou ao fim. Mas semana que vem a gente tem um encontro marcado por aqui e ao longo da semana você pode acompanhar as nossas matérias e produções especiais no YouTube e no Instagram do Shalom Brasil. Você encontra questionamentos como um Reels especial que a gente fez questionando o que é o antissemitismo e como os brasileiros enxergam esse tema. É conteúdo exclusivo que você encontra no nosso Instagram. Até a próxima semana. Um grande abraço e Shalom Brasil! את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך. תראי, הפכנו להיות יותר דומים, וגם אם לא תבקשי תמיד אתן לך את כל החיים. בואי אליי כמו הרוח לגלים, את יפה שאין מילים לדבר. בואי אליי כמו השקט ללילות, את בכל התפילות שבלב. בכל השנים שעברנו וכמה בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים. את מבינה אותי הרבה יותר ממני, ורק איתך אני מכיר גם את עצמי. כשתחזרי כל יום תראי אותי בפתח, אהובתי. אז אני אומר תודה עלייך, על רגעים פשוטים שאין להם מחיר, לא. וגם כשאת איתי אני חושב עלייך עד כל החיים. אז בואי אליי כמו הרוח לגלים, את יפה שאין מילים לדבר. בואי אליי כמו השקט ללילות, את בכל התפילות שבלב. בכל השנים שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים. זה בא בגלים ואת שקטה כמו ים, ובלילות את כמו סופה כשאת צוחקת. אם היו לי מילים כבר מזמן הייתי מספר לכל העולם, או כמה טוב לי שאני